Olá, 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 negros online. Hoje nós temos aqui uma convidada especialíssima, uma amiga querida, a Yalaxé Aretusa Dória. E é importante a gente dizer que ela vai falar sobre o Sagrado Machado de Xangô. Mas antes disso, eu quero lembrar para você a nossa parceria com o canal universitário da TV Zumbi dos Palmares. Quero lembrar para você também a importância do vestibular da Universidade Zumbi dos Palmares e agradecer ao querido Xavier, que nos dirige e nos assiste. Mas então, agora vamos para a nossa convidadíssima Aretusa Dória. Fale um pouco, Aretusa, para as primeiras palavras suas. Olá a todos, todas. Sou aqui do estado do Rio de Janeiro, mas preciso do município de São Gonçalo. Faço parte da CEVEMB, né? E a E Comissão Estadual da Verdade da Escravidão Negra da OAB do Rio de Janeiro, para quem não sabe o que é. exatamente, exatamente. E sou Yalaxé de uma casa tradicional, de um terreiro tradicional, o Ebé Ilê e Almidaye Axé Balaió. Sou ativista, militante, mulher. Estou assessora dos povos tradicionais de matrizes africana na LERJ, pela Comissão de Cultura, e já há alguns anos a gente vem aí caminhando, construindo pontes, sobretudo políticas, né, efetivas, que tenha o impacto de transformação real na vida dos povos tradicionais, que nós somos um povo muito desfavorecido de direitos, né? E da outra vez que estive aqui com vocês, aliás, eu quero aproveitar e agradecer mais uma vez esse lindo convite de estar aqui. A gente estava falando justamente de uma dessas iniciativas, que foi a Cartilha, que é esse primeiro início, né, de construção de diálogo, de aproximação dessa instituição. E aí a gente foi construindo, através da CEVEMB, outras iniciativas, inúmeras iniciativas, por causa de um pacto que foi assinado, na presença também de um grupo de representantes da CEVEMB, e desde então a gente veio construindo. E há um ano atrás, mais ou menos, final de 2023, a gente foi na posse, né? Primeiro eu preciso falar sobre a posse. Nós fomos convidados para estar na posse do então atual ainda presidente, o excelentíssimo desembargador Ricardo Rodrigues Cardoso. E nessa posse a gente levou uns cartazes, né, solicitando olhares é, para justamente toda a população que é minorizada, em especial a população negra, né? A gente estava ali solicitando que tivesse mais juízes negros, desembargadores negros, dentre tantas outras questões. E nesse ato houve uma confusão, e foi então que um desembargador se aproximou, né, por causa de um segurança que encostou no cartaz e numa amigaça nossa, a Claudinha Vitalino. E aí houve uma confusão danada nesse dia, mas o desembargador pediu que se afastasse, que nos deixasse. E aí surge então essa nova fase, né, e essa Foram dois aproximação. desembargadores, o Ciro Darlan e o Wagner Sinelli. E aproveita e explica aí também o que é Ialaxé, porque quem não sabe ficou lá atrás pensando o que é Ialaxé. E a Alaxé é um cargo para nós, da nossa casa, né? É importante se dizer isso. É a segunda pessoa abaixo da Ialorixá, né? Que vem ser a mais conhecida popularmente como Mãe de Santo, né? E então a minha mãe carnal é uma Ialorixá, é iniciada há 56 anos pela lendária Mãe Menininha do terreiro do Cantuá, Salvador, Bahia. E atualmente a filha de Oxum, mais antiga de lá. E eu sou iniciada por Mãe Deusuíta, atualmente a Ielorixá mais antiga do estado do Rio de Janeiro. O que faz a Yalaxé dentro do
da Aí ela, organização. ela faz um pouco de tudo, né? A minha mãe partiu do princípio que para você ajudar a administrar, a tomar conta e fazer tudo funcionar, você tem que aprender exatamente de tudo que acontece dentro de um terreiro. Porque até para você comandar, você precisa saber se está correto, se não está. Então, eu tenho que administrar absolutamente o terreiro inteiro O para cargo muito ajudar a minha importante mãe. de muita responsabilidade, né? Totalmente, totalmente, de importância de profunda confiança, né? Eu sou forjada desde pequena a aprender a guardar segredos, a ser leais, são princípios de um terreiro, né? Que vai transmitindo de pai para filho, de mãe para filhos, e eu vou desde pequena sendo treinada a lidar com diversidade, com pessoas diferentes, porque o terreiro é algo, uma das coisas que eu acho mais atraente no terreiro é que ele te ensina a lidar com pessoas, mas não na sua melhor fase, mas justamente na pior fase, do jeito que ela é exatamente, né? Porque é a única religião do Brasil que faz com que a gente, obrigatoriamente, a gente tem que dormir junto, acordar junto, a gente tem que lidar com os bom Falando do humor do dia, candomblé, mau né? humor. Exatamente. Falando do Então, candomblé. isso eu trago para a minha vida para depois dos muros, né? A gente aprende a lidar com as pessoas e a compreender que está tudo bem ser diferente. Bom, vamos voltar lá, então, para o dia que teve lá a posse do desembargador Ricardo Cardoso. Nós estávamos lá com a Comissão da Verdade, e aí estava lá a Cláudia Vitalino, a Lenilda, a Margot e a Verdade. Shirlene também estava lá, e mais 25 componentes da comissão, inclusive o nosso secretário-geral adjunto Wagner Oliveira e a VP Alessandra Santos, que ficou disfarçada. Deu aquele sururu, interrompeu a posse do desembargador e aí nos tornamos amigos e a partir daí fizemos muitas atividades já. Mas e o Machado de Xangô? Então, o Machado de Sangô começa da minha parte nesse momento, né? Que eu conheço essa instituição, que eu passo, que eu adentro nela e começo a observar toda a estrutura dela. E aí, em algum momento, no final, todos os que estavam tomando posse, eles estavam em fila e a gente estava passando por um tapete vermelho para estar cumprimentando eles, parabenizando eles por ter tomado posse. E aí eu passo por uma imagem católica e a deusa Têmis, né? Do lado da imagem católica, a deusa Têmis. E eu fiquei com aquilo na mente, né? Porque a gente sabe que, por mais que a gente afirme e que o judiciário afirme, reafirme que o Estado é laico, a verdade é que 2024 anos, né? Em 2024 anos, o único símbolo religioso que adentra de fato, de maneira efetiva, em nível nacional, nas instituições, é o crucifixo, né? Então, por mais que diga não, deixa disso, mas a realidade na prática é essa. E aí, no final, mais ou menos em novembro, que era mês da consciência negra, eu fiquei pensando o que a gente poderia construir mais, propor mais de parceria para o TJ. E aí, em diálogo com um dos diálogos com o desembargador Wagner Sinelli, eu perguntei para ele se seria uma utopia, né, um sonho muito distante da minha parte, sonhar um dia botar um símbolo dos povos tradicionais no TJ. E aí ele imediatamente, como sempre, dono de uma empatia profunda, né, me respondeu que ele acha que tudo é possível, mas que era final de ano, a gente não tinha como avançar por ser final de ano, e que a gente retornasse esse diálogo no ano seguinte, que seria agora em 2024. Em fevereiro, novamente, mandei uma mensagenzinha: olha, nosso plano do Oxê, eu não esqueci. E aí ele disse: está no meu radar, assim que eu tiver a oportunidade, eu vou falar com o desembargador, porque é ele que decide. Ok, quando chegou em março, numa quarta-feira, aproximadamente próximo de 18 horas, eu estava até num dia um pouco assim, para baixo, eu estava saindo da Secretaria de Cultura, entrou uma mensagem do desembargador, estava esperando o Uber na porta da SESEC. E entrou uma mensagem dizendo que ele tinha acabado de estar com o presidente e que o presidente disse que acolheria, que receberia o Oxê de Xangô com profunda alegria. Nossa, eu pulava igual uma doida no meio da rua e o segurança olhando para minha cara.
E eu dizendo, Xangô é vivo em mim, ainda mais porque eu estava num dia muito para baixo mesmo nesse sentido, né? Muita pressão, enfim. Eu falei, nossa, isso é uma resposta que é para continuar, que não é para desistir, né? Apesar dos empecilhos da vida, que não podia desistir. E aí, imediatamente, liguei para minha mãe, que foi a primeira pessoa que eu liguei, e eu sei o quanto que isso era importante para ela, o quanto que ela me incentiva nesse sentido, o quanto que ela é meu maior exemplo. E em março, a gente conseguiu a nossa primeira reunião efetiva, e eu já tinha providenciado o Oxê, que aí o nosso querido presidente, doutor Humberto Adame, olha, não podemos perder, tem que providenciar, e eu tirando foto, eu mandando para ele qual que a gente bota. E aí a gente teve uma reunião que até recentemente foi repostado, né? O doutor Humberto Adame repostou essa foto, que estávamos nós quatro. E aí, quando eu mostrei para ele a foto no celular do Oxê, ele ficou assim maravilhado. Foi a melhor reação possível, superou a minha expectativa. Ele se levantou, mostrou as pessoas e falou que era linda a peça. E aí entrou algo na minha mente que ele disse: Eu sou uma pessoa que gosto muito de coisas bonitas. Então, aí a gente teve a ideia de fazer a cúpula de vidro para ficar algo bonito, né, exposto e tal. E foi quando o doutor Humberto Adame me perguntou se havia uma possibilidade de buscar esse Oxê, porque como isso foi um presente, isso foi algo que eu arquei com isso, né? Porque essa era a ideia, era um presente. Então, até para diminuir um pouco desse gasto, e porque para transitar também com aquela cúpula enorme de vidro, e aí o presidente autoriza e pede que busque na nossa casa aqui em São Gonçalo o Oxê e a cúpula, e leva para o TJ, ficou lá muito bem Olha, guardado. É. Tudo isso está postado, é importante, né? Está tudo lá escrito direitinho. Está postado também porque o doutor Humberto Adame sempre fala: olha, se não tem registro, não aconteceu. Então, isso é importante, é muito importante, porque ao longo da nossa história, muitos feitos, grandes feitos dos nossos ancestrais foram apagados justamente porque não se tinha esse entendimento da importância do registro, né? Então, muitas pessoas se apropriaram também de iniciativas dos nossos ancestrais. Então, a gente tem que não mais cometer esse erro. A gente precisa Tusa, criar esse hábito, né? explica agora, que a gente está no meio da entrevista, a importância para só o povo de terreiro, as religiões de matriz africana, mas como a população brasileira em geral, a importância do Xangô, o que significa Xangô e o que significa o Xangô dentro do judiciário do Rio de Janeiro. Para quem não conhece nada de Xangô, Para quem não conhece nada de Xangô, deveria conhecer, deveria se permitir conhecer toda e qualquer divindade africana, uma vez que a maior parte das heranças ancestrais, culturais dos nossos ancestrais, da África em especial, está aqui no Brasil. Né? A maior parte da população é afro-brasileira, ela não tem influência de outro país. E mesmo assim, o símbolo que a gente conhece como símbolo da justiça é de uma deusa grega. E aí você já de cara já identifica o racismo estrutural estabelecido, porque o símbolo que a gente era para reconhecer como símbolo da justiça era desde o início o Oxê de Xangô, né? A gente quem precisa é Xangô? compreender. Vou explicar. Xangô é a divindade do povo iorubá e soletrado também, visto também em outros povos, né? Porque vieram vários povos, então cada povo existe uma língua diferente, uma pátria diferente. Xangô é a divindade que representa o nosso juiz, o nosso advogado. Quando a gente se sente desamparado, desacreditado, quando a gente se sente injustiçado por algo que a gente tem convicção de que a gente não cometeu, e muitas das vezes a lei é injusta mesmo, né? Julga de maneira errada. A gente precisa crer em algo, que algo vai nos proteger, que algo vai acontecer, que a verdade vai aparecer. Então é a ele que a gente clama. Né? Quando a gente tem algum documento enrolado na justiça, quando a gente tem algo que está sendo injusto, é para ele que a gente clama justiça. Ele, para nós, é o nosso grande justiceiro e o nosso grande advogado, principalmente da população afro-brasileira, que é os minorizados na sociedade. E o Oxê de Xangô estar ali
ele é um ato de reparação, né? E aí essa reparação ela é perfeita vindo da CVM, né? Porque é uma iniciativa construída através da CVM, e a CVM ela busca essa reparação, né? E ela se eterniza, a CVM se eterniza nesse ato, porque é uma reparação sócio-histórica desses povos, né? Se entender que é a primeira vez na história do Brasil que entra um símbolo preto da população preta dentro de uma instituição, ainda mais uma instituição como o TJ, um Tribunal de Justiça do Estado, como o Rio de Janeiro. E a população negra, em especial, independente do segmento de religião, do dia de hoje, da religião que ela se encontra, e está tudo bem, ela precisa se compreender, ela precisa entender que aquele símbolo que está lá, estabelecido lá hoje, é sobre ela, o quanto um homem ou uma mulher, negra ou negro, preto ou preta. Porque antes do sistema escravagista, antes de nossos ancestrais virem sequestrados, o único símbolo de justiça que esses diversos povos reconhecia era o Oxê. Então ele começa a se identificar com outros símbolos, como o crucifixo, como o Deus Artemis, a partir da imposição do colonialismo, patrocinado pelo cristianismo, né? Então, eu não estou aqui, preciso entender, eu não estou aqui atacando o cristianismo, estou falando aqui de história, de um contexto histórico. E é por isso que é tão importante e significativo o Oxê estar lá, porque se tem espaço para o crucifixo, né, que é uma religião estabelecida e construída, porque é importante se dizer isso, né? Porque às vezes a gente fala as coisas, as pessoas têm a impressão de que a gente está atacando uma religião. Não, a gente está falando de história, né? O cristianismo, ele não. A instituição igreja não foi construída para a população negra. Eu me lembro que nos anos 80, 90, no livrinho de história, os nossos ancestrais que eram escravizados levava com as sombrinhas, tá lá nos livros, as pessoas brancas até a porta da igreja e eles ficavam do lado de fora. Então, esta instituição não foi feita para acolher essa pública. É óbvio que ao longo dos anos isso tudo se modificou, houve o pedido do perdão, enfim, é isso. E isso também nada tem a ver com Deus, tá? Porque a gente tem certeza que Deus é Isso muito é que eu bom para a queria gente também. chegar a É, esse ponto, que assim como a cartilha dos povos tradicionais e das religiões de matriz africana, ela só fala de direitos civis e ela está lá no site do tribunal, já teve duas impressões e vai para a terceira impressão, revista e atualizada. Eu queria que você falasse também o significado dessa iniciativa e da repercussão, que a gente recebeu mensagem de todo lugar. O João Jorge, da Fundação Palmares, estava entusiasmado porque ele tomou posse como falando do Machado Songô lá na Fundação Palmares. E daqui para frente, o que que a gente pode esperar? então, é importante se dizer isso, principalmente para as pessoas do movimento negro, né, que precisa compreender que não dá para separar, que o Oxê, ele não se resume apenas no símbolo religioso, mas ele é a maior representação de símbolo de justiça desses diversos povos pretos, ponto. Isso precisa estar claro. Isso não é um ato exclusivamente religioso. E é muito por conta disso que ele tem que ser visto e apropriado, né? As pessoas precisam se apropriar disso, publicar cada vez mais, para que isso avance. E sim, no mesmo momento que isso aconteceu, a gente recebeu mensagens de vários lugares, de vários estados, que já estão pontuando e já pontuaram inícios de conversa para que também possa levar o Oxê para as instituições de outros estados. E que ótimo! E eu rezo, e eu espero que chegue lá nos nossos ministros, que chegue no STF. Nesse dia eu quero estar lá no STF para a gente botar, fincar, finalmente, porque esse Estado, quanto nação, nos deve isso. Apesar de a gente ser a maior parte da riqueza desse país, nós recebemos migalhas. Então, o Oxê, ele rompe uma barreira histórica imensurável, na verdade, né? É por tudo que ele significa. Isso não tem nada a ver com o tamanho do Oxê, isso não tem, ainda que fosse do outro lado da soleira, mas ele tinha que estar lá dentro. O importante é que ele entrou
né? E isso a gente deve muitíssimo à empatia e o acolhimento imediato do presidente, o querido, excelentíssimo desembargador Ricardo Cardoso. E tão quanto esse agradecimento vai para o desembargador Wagner Sinelli, que é um ser humano fantástico, fantástico, né? Uma mente brilhante. E também queria agradecer, meu agradecimento especial para o nosso presidente, doutor Humberto Adame, que sempre embarca. Eu falo, olha, doutor, vamos fazer isso. E ele fala, mas por que isso é importante? E aí a gente vai conversando e vamos construindo. E ao longo desse um ano aí, a gente construiu, desses 2 anos aí, a gente construiu coisas incríveis, né? Coisas que têm impacto direto na vida das pessoas. E eu espero que a população se compreenda, que se veja nesse Oxê e que entenda que aquilo ali não é nem de perto uma tentativa de imposição religiosa. Bem da verdade, eu, Aretusa, sempre fui contra. Eu acho que é fundamental para um equilíbrio da sociedade que o Estado permaneça laico. Eu não gostaria de ter que botar um Oxê de Xangô no judiciário, mas 2024 anos depois, de tanto a gente dizer é laico, é laico, é laico, e o crucifixo não para de entrar, então eu já parei de brigar, agora eu não brigo mais para tirar, agora eu quero brigar para entrar também. Foi, Porque foi agora o foi direito está aí. exatamente, foi exatamente o que disse o ministro Dino na decisão recente, dizendo que o Supremo Tribunal Federal deliberou e que a laicidade do Estado não é afetada por um símbolo que vai lá com um símbolo artístico, que vai com um símbolo mesmo. Assim como a cartilha, né, que foi o que o presidente me perguntou, por que era importante ter a logo do TJ na cartilha e no site institucional, era porque quando está no site institucional, todas as vezes agora que qualquer instituição, seja municipal ou estadual, negue aquilo que é nosso por direito, ele não vai mais negar só para a gente, ele vai negar também para essas instituições que estão como parceiro na cartilha. Fala só, Aretusa, as instituições, nossas parceiras, que colocaram a cartilha dos povos tradicionais no site, para a gente também divulgar e prestigiar os parceiros, né? São vários parceiros, pessoas que eu tenho eterna gratidão e que a gente está cheio de planos aí com esses mesmos parceiros para 2025. Vai vir novidade aí. A gente já tem, inclusive, uma proposta para a gente já levar o Oxê, né? Não vou dar spoiler, não sei, enfim, se pode dizer ou não, mas a gente já recebeu o convite para botar em outra instituição. Breve vocês vão saber, ó, a gente vai ficar quietinho nesse momento. E os parceiros a gente conseguiu com o TJ, com o MPF, com a Fundação Palmares, né, que é o governo federal, com a Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro, com a OAB, CVEMB, com a Secretaria de Cultura da cidade do Rio de Janeiro, Igualdade Racial da cidade do Rio de Janeiro. A gente conseguiu vários e diversos parceiros que estão com a gente firme aí nessa luta, que sempre que a Filha gente no também site, a todos no site cartilha, institucional, a cartilha é disponível gratuito, só baixar. mas falam também do aplicativo. Sim, então, eu construí um aplicativo, na verdade eu fui beneficiada por um edital do Estado, né, pela Lei Aldir Blanc, A1. Em 2020, fiz um aplicativo chamado IBA, IGBA. Ele tem uma função principal de mapear e organizar as diversas culturas que saem do terreiro. Inicialmente, a gente está trabalhando com 5 culturas, que é terreiro, baiana de bloco afro, afoxé e capoeira. Ele é bilíngue, português e inglês. Ele é todo contextualizado com textos culturais, explicando toda essa diversidade, essa pluralidade. Ele tem georreferência. Ele tem parte para você postar suas matérias, vídeos, né, que são todas relacionadas. Ele é gratuito, Android, iPhone, baixem, é muito importante. E ele tem uma função importante que é tirar toda essa diversidade da margem da sociedade, porque nós somos muito invisibilizados, né? O IBGE nos colocou lá em 2010, que foi a última pesquisa que ele fez, como 0,003%, menos de 0,5% da população. Então, não há interesse de ninguém tirar a gente
dessa invisibilidade social. E o aplicativo tem essa grande oportunidade. Como a gente faz isso? Se autodeclarando, né? Então, ele é muito importante, ele é fácil acesso, você consegue. Cada um consegue dizer que território é, qual é a nação, botar os links das redes sociais, contato, fotos, criar agendas da parte religiosa, da parte cultural do terreiro. Entre lá, visite, vocês vão gostar e vai ser maravilhoso. E em relação à cartilha, tem isso de bom também, que foi levada no Encontro Nacional, que esse ano ocorreu em Salvador, dos homens e mulheres negros e negras, né? Então, ela foi justamente Claro. nessa do pacto, né? E foi realmente algo muito bom. E a gente tem feito várias parcerias e tudo isso através da CVM. Então, a CVM tem atuado fortemente em busca da reparação. Ela está cumprindo na íntegra a proposta dela. O ano de 2025 vai chegar numa quarta-feira, que é o dia da semana dedicado, né, para meu pai Xangô. Então, o Xangô já vai entrar com tudo. E para minha mãe Ançã, que sou filha de Ançã, é importante dizer isso. Então, esse ano promete muitas entregas, grandes entregas, né? E Ançã é essa mulher do movimento, né, da leveza, né? E como diz, ninguém segura vento, e o vento vai ventando. Queria também aqui reafirmar que esse ato, essa iniciativa, ela é sobre cada um de nós, ela é sobre a história do Brasil, né? Ela não pertence exclusivamente a nós, ela é sobre todos nós juntos. E até o momento do Oxetalá, também preciso aqui lembrar que esse ato do Oxetalá, ele começa lá atrás com os nossos ancestrais, quando eles começam a travar essas lutas. Então, esse Oxê eu dedico a todos os ancestrais que por aqui vieram, que vieram da pior maneira possível. Eu dedico a todos os irmãos que travam lutas diariamente em diversas frentes. E eu dedico ao Brasil, que é esse país plural, diverso, né? E rezo um dia que esse país vai reduzir ao menos a força do racismo estrutural, institucional e, sobretudo, religioso, porque o Brasil precisa saber da verdade sobre ele. E nós, Xangô está vivo aí para mostrar que nós ainda resistimos. 2025 promete tudo e a gente vai entregar tudo, porque a Comissão da Verdade trabalha muito. E o tempo acabou. Portanto, tchau para todo mundo. Amanda, nos vemos em breve com um ano 2025 cheio de novidades e muitas entregas e muitas concretizações, porque o ano é de realizações e o Brasil em primeiro lugar.